amados e queridos de Yahvé, pastor Eliseu da Igreja Betel do Brasil. A raiz do primogênito. Vou repetir, a raiz do primogênito. O texto base se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Todas as referências da NVI. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5 diz: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Amados e queridos de Yahvé, esta humilde mensagem não tem qualquer intenção de avaliar as questões políticas, partidárias, ou sequer tocar nas questões internas pertinentes à nação de Israel, pois ela é soberana para tratá-las como convém. Mas a intenção desta é sim abordar as verdades espirituais sobre seu chamado divino e os ensinos e modelos advindo desta raiz genealógica que refletem eternamente sobre todas as nações da terra. É inegável, irmãos, que a nação de Israel tem demonstrado ao longo do tempo ser modelo para muitas coisas, como suas descobertas científicas, o desenvolvimento de ponta no campo da tecnologia, TI, os prêmios Nobel, vastos conhecimentos nas ciências, desenvolvimento dos microchips dos computadores, as avançadas técnicas agrárias, a irrigação racional do solo, nos tratamentos dos recursos hídricos, entre muitos outros. Há também a questão da conquista da terra prometida, nas grandes libertações, seus reis proeminentes, como Salomão, por exemplo, com sua legendária inteligência e discernimento nos julgamentos. Inclusive, recentemente, até a arqueologia comprovou sua escravidão sobre o domínio egípcio, seu desterro para a Babilônia, sua elevação e queda entre as demais nações devido aos seus pecados, às suas mazelas, mas também seu soerguimento em meio às cinzas. Muito acima disso, queria chamar a atenção para que Israel foi divinamente escolhida para ensinar as demais nações e povos sobre a crença de um só Deus, único, como também a adoração singular descrita nos cânticos espirituais inigualáveis registrados nos 150 salmos bíblicos. É claro que não podemos esquecer-nos de relatar sobre suas ofertas em sacrifício de cordeiros saudáveis, associadas aos patriarcas Abraão, a oferta de Abraão, as ofertas de Isaac, as ofertas de Jacó, e um sem número, sem contar, de profetas levantados pelo Altíssimo. Mas, sobretudo, Yahvé, o Todo-Poderoso, também o destinou a um propósito maravilhoso por meio da sua descendência, que preparou por milênios o caminho para a vinda do libertador, o ungido de Yahvé. Seu nome? Jesus Cristo. Eu gostaria de abordar o primeiro ponto. Repita comigo: uma pequenina semente. Uma pequenina semente. Olha, desde o Jardim do Éden, temos uma declaração enfática de Yahvé que haveria uma guerra aberta entre duas descendências: as raízes ou descendências da serpente e as descendências da mulher. Inclusive, teologicamente, é dado ao texto de Gênesis 3,15 o nome de proto-evangelho, porque tudo começa aqui. Então, abra a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 3, e o verso 15, ok? Então, vamos ler. Porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Portanto, pensemos, temos duas raízes genealógicas destas duas descendências que estão atuando no planeta Terra, concomitantemente, é claro, uma proveniente da luz e a outra proveniente das trevas. Vamos exemplificar isto, para ficar mais claro à nossa mente. Podemos comparar ao plantio, no mesmo terreno, de sementes de trigo juntamente com as de joio. Apesar das aparências serem perceptíveis ao olho nu, não o são em sua essência interior. É só abrir o fruto de cada uma delas. Da mesma forma, estas linhagens estão se desenvolvendo lado a lado por toda a história da humanidade. É claro que, depois deste evento, passado muitos anos e após várias gerações, Yahvé fez um chamado especial a um homem na antiguidade. Só que ele tinha uma qualificação, ele tinha fé. Seu nome, Abraão. Ele creu nas promessas de Yahvé, a ele revelada. E a seguir houve a mesma crença por parte do seu filho, seu descendente, chamado Isaac. E depois foi compartilhada com um dos seus filhos, chamado Jacó, por nome Jacó, que por lutar vigorosamente com Yahvé, por sua primogenitura, creu nestas promessas. E por causa disso foi-lhe mudado o nome para Israel. É somente a partir deste fato que ocorre uma verdadeira revolução na história do povo de Israel. Observe comigo como o seu nome foi mudado em Gênesis capítulo 35, verso 10. Vou repetir, vou esperar você abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 35 e o verso de número 10, que diz: dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais conhecido, chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Amados, El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, a partir desse acontecimento, vai progressivamente escrevendo uma belíssima história de resgate do seu projeto estabelecido no Jardim do Éden, construindo, então, geração após geração, uma grande nação, cujo nome foi perpetuado por causa da luta daquele homem como Israel. E esta nação exaltaria para sempre o nome santo do Senhor. Ponto número 2. Repita comigo. Uma semente recebe as promessas. Vou repetir. Uma semente recebe as promessas. Este homem, que tinha o nome de Jacó, passou a Israel. No texto de Gênesis capítulo 35, recebe uma promessa grandiosa da parte do Senhor. O Senhor profetizou que num futuro diversas outras nações, filhas, seriam geradas a partir dele, e que haveria entre os seus descendentes inúmeros reis e sacerdotes. O que as Escrituras declaram é que Israel foi escolhido por Yahvé para gerar uma nação particular. Em outras palavras, é o seu filho primogênito, o primeiro filho, o primeiro a ser gerado entre as nações da terra. Observe atentamente as declarações ordenadas por Yahvé por meio do seu profeta Moisés a Faraó lá no Egito. Abra a sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. Acompanhe comigo. Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, o primogênito. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. O Senhor parece estar muito zangado aqui. E ele deixa muito claro
que todas as nações da terra, dentre todas elas, ele escolheu Israel como a nação herdeira das promessas. Sem sombra de dúvidas, todas as nações que se alinharem aos seus propósitos divinos serão igualmente abençoadas, guardadas e seguras por Yahvé. Não é à toa que o próprio salmista Davi, no Salmo 122, verso 6, declara: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Que coisa linda! A verdade é que dentro da economia divina, Israel foi incumbida de ser a nação primogênita. E para isso teve e ainda tem sofrido em sua carne todas as consequências para trazer esta luz às demais nações da terra. Esta luz que ilumina todo o ser humano veio da raiz de Davi, do filho descendente de Jessé, que é também filho de Yahvé, o primogênito entre muitos irmãos, o Senhor Jesus Cristo. O seu nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Observe que a oração em agradecimento de Davi, quando ele soube que a sua linhagem foi escolhida pelo Rei Eterno. Quem lhe trouxe esta mensagem foi o profeta Natã. Isto é registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vou repetir, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 22 a 26. Veja que belíssima oração Davi faz em agradecimento ao Senhor. Ele inicia dizendo: quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Amados, cerca de 300 anos passaram depois destas palavras prometidas ao rei Davi. Porém, elas foram reafirmadas novamente pelo grande profeta Isaías. Observe lá no livro de Isaías, capítulo 11. Abra sua Bíblia agora. Isaías, capítulo 11, do verso 1 a 5. Já achou? Então vamos ler. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra com o sopro de sua boca. Matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Aleluia. Vamos ao ponto 3. As raízes produziram
o primogênito de Yahvé. Repita comigo. As raízes produziram o primogênito de Yahvé. Todos nós sabemos quem é Jesus Cristo, não é mesmo? Pois temos comprovado pelas profecias no Velho Testamento seu local de nascimento, sua vida irrepreensível, sua obra majestosa. E no Novo, o seu testemunho sem igual, seu caráter magnífico, seus milagres incontestáveis, suas belíssimas pregações, seus ensinos provindos do trono da glória, sua prisão muito questionável, sua condenação totalmente forjada, sua morte horrorosa, sua ressurreição maravilhosa e a sua vitória eterna. Amém? O apóstolo Paulo afirma que desta raiz judia veio ao mundo o primogênito de Yahvé, o Senhor Jesus, e que ele afirma, é o próprio Deus. Lá em Romanos 9, 4 e 5 nós já lemos, mas vamos reler. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Cristo, vou repetir, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Uau! Essa declaração é no mínimo fantástica, pois declara que Jesus é Deus, Yahvé, e por participar da Trindade Divina, afirma que ele está acima de todos os deuses do mundo e por isso deve ser louvado para todo sempre. Amados, eu quero reafirmar, eu quero chamar a sua atenção, sim, para o texto em questão, onde Jesus Cristo veio de uma semente, de uma linhagem especial, ou seja, houve uma descendência sendo lapidada por vários milênios pela história da humanidade, cujas raízes estão claramente associadas ou ligadas, como queira, com os judeus. Vamos ao ponto 4. O primogênito é judeu. Repita comigo. Ok, o primogênito é judeu. Outro profeta por nome Jeremias, repita comigo, Jeremias, ok, também descreve que este primogênito ligado aos judeus reinará eternamente. Veja que belíssima profecia lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6. Jeremias, capítulo 23, 5 e 6. Já achou? Ok, então vamos lá. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Oh, glória a Deus! Você pode dizer amém? Yahushua é inegavelmente judeu. Observe a sua genealogia descrita por Mateus. Lembra-se, o apóstolo de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, Mateus capítulo 1, verso 1 e 2, depois o 16, ok? Então vamos lá, Mateus 1, 2, depois o 16, e diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, alô, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E agora vamos pular lá para ganhar tempo no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual, de Maria, claro, nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, além de ser da descendência de Israel, ele, Jesus, também é o portador da glória, da graça e da verdade divina. Vamos ver outro texto? Abra aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 5. João, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5. Achou? Ok. Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Vamos repetir juntos? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Repita, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Ainda no mesmo capítulo, versículo 10 até 14. Aquele que a palavra estava no mundo. Está falando de Jesus, é claro. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, diga eu, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Oh, glória ao Pai! Veja ainda no mesmo capítulo, verso 18. Olha só a quem Jesus também é comparado. Ninguém jamais viu a Deus, certo? Mas o Deus unigênito, oh, aleluia, Jesus, que está junto do Pai, agora, hoje, o tornou conhecido. Ponto 5. Repita comigo. Jesus tem descendência judia e divina. Ok? Jesus tem descendência judia e divina. Vamos lá? Como é que Jesus foi ungido? Ele não foi ungido pelo Espírito Santo, amém? E ele foi ungido como Messias esperado. Ele foi identificado como o primogênito do Pai Eterno. E é inegável que se tornou herdeiro de todas as coisas. Como é maravilhoso pensar que Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, é o primogênito de uma descendência que vai povoar os céus. Medite comigo no texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 7. Vamos lá? Já abriu? Então vamos ler. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Uau! Que lindo! Após a sua ressurreição, ele foi diretamente entregar perante o trono do Pai Eterno o seu sangue derramado naquela cruz do Calvário para a nossa remissão. E por direito legal também resgatou para Yahvé todos os povos, línguas e nações da terra, daqueles que, é claro, reconhecem como Salvador, como Senhor, unigênito do Pai, primogênito e irmão mais velho daqueles que são nascidos de novo. Amados betelitas, falando francamente, é absolutamente inegável que há um judeu ressurreto. Ele é chamado Yahushua, nome que foi aportuguesado para Jesus, que agora, mesmo agora, está sentado num trono de glória lá nos céus. E por causa dele, Yahvé reafirmou soberanamente que Israel é efetivamente sua nação primogênita, como disse a Faraó, dentre as demais nações da terra. Para concluir, amado betelita, é evidente que o Pai Eterno ama indistintamente cada nação da terra. Por isso que o apóstolo Paulo conforta os nossos corações lá em Romanos capítulo 11, verso 30, Romanos 11, 30, acompanhe comigo. Assim como vocês,
que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Ele se referindo, é claro, aos judeus. Israel, sem qualquer sombra de dúvida, é a nação primogênita e escolhida por Yahvé, e que devemos reconhecê-la e não tentar substituí-la por outra nação, ou mesmo uma instituição, igreja na face da terra. Gostaria também, juntamente contigo, rever as palavras escritas pelo apóstolo Paulo aos irmãos residentes em Roma, onde nós iniciamos a nossa pequena meditação. Só que eu farei, é claro, algumas pequenas alterações para que a verdade das Escrituras possa penetrar dentro do teu espírito. Preste bastante atenção. Lá em Romanos, vamos voltar, Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Leia com a mente de Cristo, por favor. Deles, e aí eu acrescento, dos judeus, é a adoção de filhos. Deles, dos judeus, é a glória divina. Dos judeus, as alianças. Dos judeus, a concessão da lei. Dos judeus, a adoração no templo. Dos judeus, as promessas. Deles, dos judeus, são os patriarcas. E a partir deles, dos judeus, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Concluindo, Yahushua HaMashiach tem linhagem terrena ligada ao tronco, às raízes dos judeus, pois vem da descendência de Abraão, o grande patriarca, assim como da linhagem de Judá, e também pelo grande rei Davi. Apesar de ser pai, o seu pai ser Yahvé, mas tanto Maria, ou Miriam, quanto José, seu marido, são por direito legal seus pais legítimos na terra, que são também judeus. Bem, para encerrar, como nós poderemos deixar esta ministração firmada com ponteiros de ouro no teu coração? É meditar no relato de João lá no Apocalipse, quando ele descreve com extrema exatidão a raiz genealógica do Cordeiro do Senhor, quando diz: abra comigo Apocalipse. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Amém. Vamos orar. Pai de misericórdias, em o nome de Jesus, que o Senhor fale, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, a cada um dos teus servos, ó Pai, que estão meditando nesta palavra, que o teu Espírito possa falar mais profundamente a cada coração e revelar a eles, a cada um deles, Senhor, o propósito, o destino, Senhor, da nação de Israel, que vem resgatar, Senhor, todas as coisas desde o jardim do Éden, por nossa culpa, por nossos pecados, por meio do nosso primeiro pai. Senhor, te louvamos pelo seu plano eterno e te pedimos agora, Senhor, que tu possas abençoar esta vida, Senhor, que ele possa, Senhor, acreditar em Jesus e que possa, ó Pai amado, recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu oro por cada um, Senhor, agora, pedindo as tuas mais ricas bênçãos. Que todo o inferno, Senhor, trema agora diante daquele que vive e reina para todo sempre. Yahushua HaMashiach, o Filho eterno de Deus, que é judeu. Amém.